Você, assim como eu, também é amante da natureza e dos seus animais? Mas e aqueles animais considerados peçonhentos ou aqueles perigosos? Também curte? E se você encontrasse com um deles no habitat natural deles, o que você faria? Olha, se você quer saber o que eu fiz nessa situação, fica comigo, depois da vinheta eu te conto essa história. Olá, meus amores e seguidores, minhas abelhinhas e abelhinhos e netinhas, como vocês estão? Quanto tempo que a gente não se encontra aqui no Me Conta Mel, não é verdade? Nossa, espero que vocês, assim como eu, também estejam com saudades, né? Saudades de mim, das minhas histórias, de compartilhar aqui experiências, porque eu já estava com saudades de vocês, mas de vez em quando a gente dá uma pausa, assim, para ver um pouco se o conteúdo que a gente está compartilhando é interessante, repensar, reestruturar e ver o que a gente pode fazer de diferente, né? Então, desde já, se vocês gostam do canal, se vocês gostam das histórias ou tem qualquer comentário ou sugestões, escreve aqui no comentário desse vídeo, dá o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos, para que a gente possa continuar melhorando o conteúdo para vocês, tá bom? E essa história de hoje, como eu posso dizer, ela é bem assim, bom, pelo menos quando eu a vivi foi muito emocionante para mim. E eu lembrei justamente porque acho que o mês passado eu estava lendo um livro, que eu até recomendo para vocês, se vocês gostam muito de natureza, de aventuras, que é o livro do Amir Klink, 100 Dias entre o Céu e o Mar, que ele conta a história da travessia dele entre a África e o Brasil, né, num barco a remo. E aí ele fala várias experiências dele com os animais durante essa travessia. E aí, lendo esse livro, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. E eu falei, eu tenho que compartilhar essa história lá no Me Conta Mel, porque foi bem emocionante. Bom, mas antes de entrar na história, eu vou dar um background para vocês, assim, um histórico, né? Eu realmente gosto muito de animais. Desde criança até adolescente, eu dizia que eu ia ser veterinária. Era meu sonho, assim, ser veterinária, e não só porque eu gostava, eu só gosto dos bichinhos bonitinhos e fofinhos. Não, eu gosto de todos os tipos de animais mesmo, gente. Adoro aranha, lagartos e tubarões, cobras. Acho muito bonito tudo. Claro, os animais domésticos também, cavalos, cachorros, gatos, tudo, mas especialmente, assim, os selvagens eu tenho uma atração especial. E, bom, um detalhe, assim, que por querer do destino, eu acabei não sendo veterinária por decisão minha também. Na verdade, eu mudei de opinião em cima da hora, acabei indo para a área de marketing, a área de negócios, mas meu amor pela natureza, pelos animais, segue de pé e segue vivo. E eu tinha um sonho, assim, uma vez eu vi uma reportagem, um programa, que falava sobre mergulho com tubarões. E, gente, nossa, eu tinha, assim, um sonho de muitos anos, assim, falar, eu ainda vou mergulhar com tubarão, vou mergulhar com tubarão. E aí, uma certa vez, eu ia fazer uma viagem de férias para Cancún e uma amiga me falou, né, tipo, olha, lá tem mergulho com tubarões, se é seu sonho, vai e faz, tal. E aí, eu acabei fazendo um mergulho de tubarões no tanque e tudo, mas não foi exatamente como eu planejava ou eu pensava, enfim, foi legal, mas não foi exatamente o que eu imaginava que seria. Mas tudo bem, então eu tenho assim, fiquei com esse sonho guardado no meu coração para realizá-lo. E aí, anos mais tarde, eu fui para Miami Beach. Bom, eu fui para Miami, eu tinha uma reunião de trabalho, como sempre, aproveitei para esticar lá o final de semana, ainda era o final de semana do Halloween, participei de muitas festas, dos parades, né, que é os desfiles que eles têm lá, que as pessoas colocam os disfarces, tudo do Dia das Bruxas, do dia do Halloween. E fiquei numa praia chamada South Beach, num hostel que chamava Soul Beach. Soul Beach. E tinha muito brasileiro, muito turista, era muito animado mesmo, assim, bem, bem focado para quem gosta de festa, de sair à noite, eles organizavam festas e tudo mais. Mas eu acabei ficando lá, porque era feriado, né, e também no Brasil não é o mesmo dia, mas ia ter o feriado do dia 2 de novembro, então eu emendei e fiquei por lá, acabei esticando uns dias a mais nesse hostel. E aí, durante o dia, no primeiro dia, o segundo dia, não me lembro muito bem, eu perguntei para a equipe do hostel
como que eu fazia pra ir pra praia, né? Ali os acessos e tudo, eles me explicaram. E eu ainda não tinha feito amizade com ninguém. Eu peguei, acordei, tomei meu café, fui caminhando pra praia. E aí chegou lá, acabei encontrando um grupo de pessoas que era do hostel, assim, que eu tinha só, tipo, à noite, cumprimentado. Não tinha feito uma grande amizade, mas já conhecia, né? E aí fui, me aproximei, conversei com eles, eu posso ficar aqui? Posso, tal, e acabei ali, né, a gente ficou um grupo de, não sei, umas 10 pessoas que estavam ali no hostel, elas estavam todas juntas na praia, e a gente ficou conversando, e cada um no seu time, né, fazendo as suas coisas, e cada um já nos seus grupinhos também, né, e alguns foram pra água, outros voltavam, outros só queriam pegar sol, né, já sabe, gringo geralmente quer se torrar também no sol, né. Enfim, aí chegou uma hora que realmente, gente, tava muito calor, um calor assim que outubro é outono, né, nos Estados Unidos. E bom, Miami tá mais perto do Caribe, então é aquele tempo assim, mais seco, né, porque é outono, mas também aquele sol direto para rachar o coco, né, rachar a cabeça. E não tinha, já guarda-sol, não tinha nada, chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, né, vou entrar no mar para dar uma refrescada. E aí, bom, como eu tava assim meio que sozinha, sem um grupo, né, sem o meu grupinho, eu deixei minhas coisas, falei, posso deixar aqui as minhas coisas? Pode, pode. E aí fui, caminhei um pouco, entrei no mar. E fiquei lá sozinha, assim, só tipo, realmente para refrescar com a água, assim, na altura da cintura, só vinha a ondinha, pulava, dar uma mergulhadinha, assim, não era tanto de mergulhar, assim, bom, até hoje acho que eu não sou muito de mergulhar, não, eu só vou pulando as ondas, assim. E aí, eis que, de repente, vem uma onda normal, gente. A onda é só uma onda assim, né? Eu dei uma puladinha, a onda passou. Quando a onda abaixou, eu olho pro meu lado esquerdo. Vocês não adivinham o que eu encontro. O desejo dos meus sonhos sendo realizado, gente. Um tubarão. Eu falo com essa calma agora, né? Porque eu tô contando pra vocês. Mas na hora, meu Deus, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você vê um tubarão? Quem já viu, né? Ou quem já passou por alguma situação similar. Você pensa em Deus, né? A primeira coisa que eu comecei foi invocar o nome de Deus e Jesus. Me salva, pelo amor de Deus. Gente, na hora que desceu, assim, a onda, né? Ele parou do meu lado, assim, a poucos, 1 metro, eu acho, gente, de distância. Era muito perto. E era um tubarão, bom, não consigo dizer assim, né, que não cabe aqui na câmera, mas parecia filhote, segundo o meu conceito, eu acho que era filhote. Mas eu acho que ele tinha pelo menos 1 metro, 1,20 m, assim, de tamanho, né? E parou, assim, do meu lado, me observando. Eu sentia que ele tava me observando, eu juro pra vocês. E aí eu comecei, Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me salva. E não tinha ninguém por perto, né? Só Jesus mesmo para me salvar. E aí, gente, graças a Deus, que há anos, ano anterior, uns 2 anos antes que eu contei para vocês que eu tinha ido para o México, que tinha feito um mergulho num tanque com uns tubarões, lá eles deram muitos ensinamentos, explicações, então eu consegui lembrar de muitas coisas que eles falaram. Então, meu instinto, assim, foi, tipo, não me agitar, né? Primeiro que eu congelei mesmo de medo, né? De pavor. Depois pedi ajuda a Deus. E aí eu lembrei, tipo, de não nadar, porque quando você nada, né, eles podem achar que é um animal, que é uma presa e vir atrás pra testar, né, se é. Então eu só fui andando, dando passinhos assim, despacito para trás, passinho a passinho para trás e olhando, né, tipo, observando pra ter certeza que ele não ia vir atrás de mim, ou me rodear, ou me cheirar, sei lá, qualquer coisa assim. Eu fui andando bem devagarzinho, fui vendo assim, ele ficou paradinho, gente, ele não veio atrás de mim. Graças a Deus, consegui dar uns passinhos para trás, assim. O coração, obviamente, já tava na boca, de tanto que ele pulava. E aí veio uma onda, assim, meu medo, gente, que ia virar onda e ia trazer o tubarão, né, de volta pra mim, tudo que eu tinha andado para trás. Porque, obviamente, eu não saí correndo. Eu andei para trás, assim, mas eu ando devagar, né, contra a água. Mas não, quando veio a segunda onda e abaixou, assim, a água, desapareceu o tubarão, graças a Deus. Aí eu consegui, nisso eu peguei, já virei de costas e saí correndo pra areia. E aí chego lá no grupinho do pessoal dos estrangeiros que tava ali. Aí eu contei pra eles, ó, gente, tem tubarão no mar e tal, tem que tomar cuidado, não sei o que, e não entra. Bom, eu contei, mas eles nem ligaram, entraram no mar mesmo assim, gente. Agora depois, todos os outros dias que eu tinha em Miami, eu não entrei mais no mar. Fiquei super assustada, com medo, confesso.
e realizei meu grande sonho de nadar com o tubarão. E, por favor, me diz se vocês acham que eu sou a louca do rolê que quero nadar com os tubarões, que tenho esse sonho louco, porque eu ainda tenho este sonho, gente, e vou cumpri-lo. Deixa aqui seus comentários se você já passou por uma experiência parecida com essa, se você gostou dessa história, o que você faria nessa mesma situação, se você daria um soco na cara do tubarão, sairia lutando com ele, o que você faria? Me conta. A gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau!